Ok, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande. Estamos aqui com o Nilson Costa, um grande amigo, um grande profissional e tem uma bagagem muito grande. E o tema que nós iremos abordar hoje é um tema importantíssimo para a comunidade. E desde já, Nilson, eu queria te agradecer por se doar esse tempo em prol da comunidade, pois o tema que nós iremos abordar é muito pertinente. Então, seja bem-vindo. O MDQAP está de portas abertas para você. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, doutor Mário. Um prazer muito grande, uma satisfação imensa estar aqui. Já sou grato pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse podcast super especial e com uma pessoa muito especial como Sua Excelência. Viu? Obrigado. Como se diz, né, o tema é ansiedade. Eu já estava ansioso. Você vai vir ou não vai? Né? Porque assim, eu já sou a vítima desse negócio. já tá dentro mas é uma ansiedade, igual eles falam, a ansiedade é algo natural do corpo. Sim, na realidade a ansiedade é algo que todo mundo tem, ela é saudável, ela é necessária, porque todos nós precisamos ter essa ansiedade, né, que é básica de todo mundo. Eu vou fazer uma palestra hoje, né, eu vou participar de um podcast hoje. Então, aquele momento assim, de ansiedade, tranquila, aquele friozinho na barriga, né? Justo. Que é satisfatório. Você vai ministrar uma palestra, você vai fazer algo de qualquer natureza, você vai, né, tudo aquilo que às vezes muda, né, a sua rotina, você tem um pouco de ansiedade, é normal. E como nós podemos definir essa palavra, ansiedade? Então, ansiedade é algo natural do corpo, né? Se trata, por exemplo, ligada à questão do medo, ligado a várias questões que te traz desconforto. Quando essa ansiedade ela é tranquila, bacana. É quando ela começa a te trazer problema, quando ela começa a interferir no seu dia a dia, nas suas atividades, ou mesmo no comportamento do seu corpo, aí sim. Aí é necessário, sabe, ter cuidado. Eu coloquei um título, Ansiedade, o mal do século. O senhor concorda com esse título? Sim, infelizmente. Né, nós estamos vivendo um momento hoje de uma população super ansiosa. Eu me preocupo muito com isso hoje, porque principalmente essa galera hoje, dos 35, 40 anos para cá, é um pessoal mais ansioso. E o próprio corre-corre dia a dia, né, a autoexposição à luz, aos aparelhos hoje eletrônicos, né, que com uma capacidade de resolução muito alta, essa autoexposição, o próprio celular, isso, as mídias sociais, isso tem interferido de uma forma muito grave na vida de todo mundo. Essa questão é a questão que, gente, a evolução está muito rápida na questão da eletrônica, mas o corpo ainda não acompanha, né? A mente não acompanha. Infelizmente, isso afeta muitas das nossas crianças e adolescentes, principalmente. Principalmente a criança e o adolescente, né? A autoexposição, isso por um longo tempo. Então, é necessário a gente ter muito cuidado, principalmente com as crianças. Hoje, às vezes, os pais acham bonito você pegar uma criança, ela começa a chorar ou começa a incomodar, você pega e dá um celular para ela, para entretê-la. Mas aquilo está sendo prejudicial a ela, porque os efeitos a longo tempo e a autoexposição, ela é perniciosa. Como é a sua área, né, essa área de terapia, como é que está o índice, né, aqui na nossa cidade? Como é que está a questão de quantas pessoas estão tratando de ansiedade? É feito um trabalho nos órgãos, nas instituições, para orientar as pessoas a ter uma cautela com relação a isso? Olha, infelizmente, eu tenho uma preocupação muito grande, eu olho com muita preocupação para essa situação. Primeiro porque as pessoas banalizam muito a questão da ansiedade. É muito comum as pessoas julgarem que a ansiedade é frescura, é falta, às vezes, de fé em Deus, que a ansiedade, a pessoa está querendo chamar atenção, e uma série de coisas que faz com que a ansiedade seja banalizada e as pessoas não dêem a devida atenção à questão da ansiedade. Só que a ansiedade é coisa séria e merece todo cuidado, merece toda atenção, merece um olhar diferenciado. Eu fico muito feliz porque hoje, como
várias pessoas famosas começaram a falar do assunto. Isso tem se tornado um assunto mais falado hoje. Hoje, a maior parte dos meus clientes são portadores de transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, depressão. Então, começaram a olhar para isso, mas ainda é muito pouco o que é feito com relação ao transtorno de ansiedade. Porque essa ansiedade leva tudo isso, né? O que leva à ansiedade? Como é que é o gatilho? Assim, poxa, eu preciso de um tratamento. Como que eu posso perceber isso? Que eu já preciso de um tratamento? Ou uma pessoa próxima, você percebe, gente, essa pessoa não está legal. Quais são os gatilhos que demonstram que ela precisa de um tratamento, uma terapia, de um acompanhamento melhor? Olha, na realidade, a ansiedade ela tem algumas causas que são mais comuns. Por exemplo, a pessoa que é ansiosa, ela tem uma grande chance de ter um filho ansioso. Então, normalmente, a pessoa que é ansiosa, ou ele é filho de ansioso, ou ele teve a ausência do pai ou da mãe na infância, ou mesmo dos dois, ou sofreu violência sexual ou mesmo violência física durante a fase de infância. Ou seja, a maior parte dos nossos problemas, desses gatilhos, está lá na nossa infância. E nós crescemos com isso. E o que acontece? O que causa, né, o que pode provocar esse gatilho? Depende muito de cada pessoa e o tipo de ansiedade que ele desenvolve. Por quê? Uma música, um ambiente que você está, ou mesmo uma fala de alguém, a reação de alguém pode provocar na pessoa o gatilho, disparar ali a crise de ansiedade. Porque cada pessoa demonstra de uma forma, né? Igual eu estava comentando nos bastidores ali, de um amigo meu, né, que eu dei um exemplo. Uhum. Ele sabia que eu ia convidá-lo para ser o chefe da equipe. Sim. Eu acionei via HT, eu queria conversar com ele depois, lá para 16 horas. Quando eu liguei, 16 horas, ele já estava na enfermaria. A pressão dele já estava 19/9. E aí eu falei, gente, esse cara é ansioso. Eu fiquei assim, por que você está desse jeito? Rapaz, quando você ligou para mim pelo rádio, ele vai me chamar para ser o chefe. Eu fiquei tão nervoso, tão ansioso. Falei, não, meu Deus. Aí deu aquela crise. A pressão alta. Sim. E aí, essa parte do couro cabeludo dele começou a despelar. Então, quer dizer, cada organismo reage de uma forma, né? Na realidade, que você quer matar um ansioso, você fala com ele assim, olha, eu preciso conversar com você. E não define com ele o que você vai conversar. Você quer matar um ansioso, você faz isso com ele. Por quê? Na realidade, a pessoa que é ansiosa, ela é cheia de medo, né? Ansiedade é excesso de medo. Então, o ansioso ele só pensa negativo, ele pensa que tudo vai dar errado, ele não consegue, ele tem o pensamento super acelerado, ele vai fazer uma viagem, ele já começa a preparar antes para aquela viagem, começa a se precaver de várias coisas que podem acontecer durante aquela viagem, ou seja, ele faz um filme catastrófico que não existe na cabeça dele, existe na mente dele, mas esse filme não é real. Ele é real, só que para ele é muito real esse filme. E o que acontece? O nosso cérebro, nós temos o cérebro que trabalha, né, essa parte nossa, que faz a nossa segurança, sabe? Então, quando percebe que você está em medo, você está em perigo, você está com medo, ele dispara ali uma descarga de adrenalina, sabe? Você acelera o coração fica super acelerado, a sua respiração fica ofegante, as extremidades esfriam, e aí a única certeza que a pessoa tem é que ele vai morrer, sabe? Então, é complicado. Igual eu falo assim, quando eu falei com um amigo meu assim, mas a ansiedade é algo bom. Você é doido, cara. Calma, porque tudo tem um limite. Sim. Eu falei assim, vamos supor, eu vou te dar um facão, você vai pro meio da mata. Você vai ficar tenso ali. Sim. Vai ficar ansioso. Vai aparecer alguém, vai aparecer um animal. Então, você vai te dar o quê? A precaução. Sim. Agora, igual você mencionou, quando você fala assim, eu preciso falar com você, o cara pensa mil e uma coisa, quer dizer, já é algo ruim. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Ele pensa mil e uma coisa, só que ele não pensa coisa boa. Só pensa... Ele pensa coisas ruins. Então, nesse momento,
o cérebro prepara para ele fugir, sabe? Então, para ele fugir, ele precisa de adrenalina. Então, com essa descarga de adrenalina que ele recebe, né? E isso é muito sério, sabe, doutor Mário, porque isso faz esse pico que a pessoa tem, né? Faz a pressão subir. E uma coisa tão interessante, né? Já aconteceu com clientes meus, por exemplo, né? A pessoa vai, faz tudo quanto é tipo de exame e falta pouco virar a pessoa ao avesso, sabe? E vai verificar, a pessoa não tem nada. O exame está tudo normal, porque o problema dele não é físico. Então, não adianta você fazer, por exemplo, né? Eu vou fazer uma tomografia computadorizada porque a minha cabeça não para de doer. Ou então, eu tenho uma dor de barriga, ou tanta coisa, porque existe uma coisa que a gente chama de somatização. Os nossos traumas emocionais, eles deixam marcas no nosso corpo. A gente chama de marcas emocionais. E essas marcas, elas se manifestam, esses traumas, ele está ligado a essas marcas, e elas se manifestam. Então, é muito comum a pessoa, no momento de um pico de ansiedade, ele dá uma diarreia, sudorese, que eu já disse há pouco, né? Coração super acelerado. Dá tipo um ataque cardíaco, pensa. Sim, dor sabe? No peito, né? Dor no peito. E a pessoa pensa que está infartando. Justamente, é ataque cardíaco, porque acelera o coração. A sensação que a pessoa tem é que ele está infartando. Também coisa pode dar diarreia em um e o outro pode travar o intestino. Pode travar o intestino. Tem problema de gastrite. Sim. Aí o cara vai gastrite nervosa, sabe? Só que, na maioria das vezes, é o excesso de ansiedade. E é doloroso, sabe? Eu falo de vez em quando, né? Eu falo muito hoje com os meus clientes. O mundo do ansioso, ele é um mundo diferente dos outros. Para o ansioso, o companheiro dele é lerdo, sabe? Para o ansioso, todo mundo é devagar. Mas, na realidade, não é que as pessoas são devagar. É ele que é acelerado. E o pior de tudo, né? O cérebro do ansioso, ele não para. Não desliga. Não desliga, sabe? E acho que nessa lista aí, isso. Tá rindo de mim. Agora, eu acho que estou nessa lista. Não. Vou te contar o que aconteceu comigo, pra você ter ideia. Depoimento aqui. Tá. Prova final do concurso para a Polícia Penal. Eu estou lá. Aquela tensão enorme. Para piorar, uma das fiscais que ia aplicar a prova colou no meu lado. Meu Deus. Parecia estar com mal de Parkinson. Fiz a prova. Eu não conseguia assinar o meu nome. Foi difícil, cara. E quando eu cheguei em casa, parecia que eu tinha me batido todas as voltas. Eu estava com o corpo todo dolorido. Quer dizer, a tensão muscular. Né? Incrível, sim. Porque a ansiedade é tão grande, porque veio tanta coisa na minha mente, mas coisas que poderiam acontecer. Não é que eu estava inventando. Por quê? Um amigo meu, ele passou em 2 concursos, escolheu um, ele tinha que acertar 30 questões, ele acertou 27. Foi dispensado. Sim. No concurso de 2012, eu fui rotulado, picharam meu nome na cadeia, falava de mim porque eu não tinha passado. E aí, era o meu último contrato. E eu pensei, gente, se eu for reprovado nessa prova, tenho uma família para cuidar. Os caras vão zombar da minha cara de novo, igual fizeram no passado. Então, aquilo foi aumentando ainda mais a adrenalina. Sim. Você tem ideia? Eu estava dentro das vagas. Eu errei questões que eu ensinava no curso, de tão ansioso que eu fiquei. Por pouco eu não seria reprovado. E a sensação que você tem depois dessa descarga de adrenalina é como se tivesse passado um rolo compressor em cima de você. Todo moído aqui, sabe? Em casa. E é muito ruim. É muito interessante que, à medida que a gente vai tratando as pessoas, a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente começa a perceber. Tem uma cliente minha que chegou um dia para uma sessão com um torcicolo. Ela falou, estou com torcicolo. Peguei um jeito essa noite, eu olhei, pensei assim, falei, tá bom, daqui a pouco seu torcicolo vai melhorar. Fizemos a sessão, fizemos o protocolo de respiração, trabalhamos ali, fizemos a sessão. Terminou a sessão, cadê a dor? Cadê o torcicolo? E ela ficou temendo, não, eu
é torcicolo. Então, eu falei, o seu torcicolo, ele é pegando psicológico. Pegando esse gancho Sim. aí, como agir, né? Como você pode ajudar uma pessoa no momento de uma crise de ansiedade? Vamos supor, de repente você está no seu trabalho, acontece. Ou você está na rua, ou dentro da sua casa. Como você vai agir? Qual método deve usar para trabalhar isso aí, amenizar essa ansiedade? Aqui, muito boa e pertinente essa pergunta. É uma coisa que hoje eu faço questão de ensinar para as pessoas. Se tem uma preocupação minha hoje é de transmitir o que eu aprendi, transmitir o meu conhecimento para as pessoas. E é incrível, né? É até difícil, porque o ansioso tem dificuldade de aplicar isso. Mas existe a respiração, com o protocolo de respiração. Se você deparou com a pessoa com uma crise de ansiedade, entendeu? Aborda ela com tranquilidade, segura nas mãos dela e vai orientando essa pessoa a respirar. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca bem devagar, o mais devagar possível. No início ele não vai conseguir, porque ele vai estar ofegante, então ele não vai conseguir. Mas insiste e vai fazendo esse processo e a pessoa vai cair numa situação de tranquilidade. A respiração, eu falo sempre para os meus clientes, é um dos melhores calmantes que existe. Então, e por quê? Uma pessoa com crise de ansiedade, se ele não for bem assistido, ele vai parar no hospital. E é muito tranquilo que ele vai parar no hospital. Quantas vezes o SAMU é acionado para socorrer uma pessoa que está com crise de ansiedade? Então, a respiração, ela é a melhor ferramenta para você ajudar a pessoa nesse momento que está com crise de ansiedade. E com relação a isso aí, né? Outra coisa interessante, você falou questão de conduzir lá ao hospital. Aí vem aquela bateria de medicamento. Exatamente. Somente ele, não vai ser tão eficaz no tratamento da ansiedade, certo? Com certeza. É uma coisa que eu falo sempre, né? Dependendo da sua situação, dependendo do quadro da sua ansiedade, você vai precisar do auxílio da medicação. Mas a medicação em si ela não vai curar a sua ansiedade, ela não vai resolver o problema seu de ansiedade, vai resolver sob efeito do medicamento. Só que o que acontece? É necessário tratar os seus traumas, porque a maior parte dos nossos traumas está na nossa infância. Sabe? A maior parte dos nossos traumas está na nossa infância. Então, quando você trata esses traumas, automaticamente os sintomas dele vão desaparecendo. Então, isso é muito importante, ter uma atenção voltada para isso. É uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas, sabe? Se você tem problema de ansiedade, pânico, depressão, busca auxílio do profissional, busca o terapeuta, porque é de suma importância. E é importante dar atenção para isso. Porque senão a pessoa fica na base da medicação, dependente dela. Fica dependente. Porque sem ela não vai nem conseguir sair da cama. Sim. Porque eu lembro que uma amiga minha estava internada e o marido dela falou assim: Mária, está com depressão bem grave. E para alguém visitá-la, tem que passar pelo psicólogo primeiro. Olha que loucura. Quer dizer, coisa triste. eu quero visitar fulano de tal. Peraí, passa um psicólogo primeiro, que vai te avaliar se você tem condições de visitar aquela pessoa. Sim. Porque senão você pode depender. Tem pessoa que, em vez de te ajudar, acaba... Infelizmente, sabe? Tanto, né, a pessoa que está num estado ali de depressão, até é interessante você abordar essa questão da depressão, porque depressão é coisa séria. Ela vem da ansiedade? Que causa depressão? Na realidade, eu costumo dizer, né, por que a minha preocupação com a ansiedade? Se você não trata a ansiedade, a tendência dela é ir aumentando e mudando de grau. Né? Aí passa pelo pânico e pode te levar à depressão. O pânico, o que é o pânico? O pânico é o excesso de ansiedade. Você chega a um pico de ansiedade tão grande que você começa a ter medo das coisas, que você começa a ter alucinações, ver as coisas, né? A sensação de medo, não querer ficar sozinho, medo de tudo. E tem pessoas que não conseguem mais ter o relacionamento social, né? Sim, que é a fobia social, vamos dizer assim. Sim, ele entra num quadro muito difícil, num quadro que traz para ele e para quem está ao lado dele muita dificuldade. Então, uma das coisas que eu sempre venho falando, né, conforme fui adquirindo conhecimento, buscando, estudando, é que dê atenção a essa situação. Percebeu que você está muito ansioso,
Se a ansiedade passou do limite, se começou a trazer dificuldades para você, normalmente a pessoa que é ansiosa, ela tem dificuldade de dormir. É insônia, né? Sabe? E pior que isso, pior que dormir. Às vezes ela dorme muito, mas não descansa. A pessoa dorme ali, dorme ali 8, 10 horas e acorda cansado, como se não tivesse dormido. Ou outros têm dificuldade de dormir. Às vezes acorda no meio da noite, como se o dia tivesse... Outro ponto interessante que a gente pode observar é a questão do... Você não consegue fazer a coisa do dia a dia. Infelizmente, a pessoa... muitas pessoas... muito interessante essa questão, porque o que acontece? A pessoa, além de não conseguir fazer as coisas do dia a dia, é muito comum a pessoa com transtorno de ansiedade que ele tem uma frequência de começar as coisas e não terminar. Ele começa a fazer um curso, não termina, ele começa a fazer um trabalho, não termina, ele começa a fazer outra coisa, não termina, porque à medida que esse quadro vai aumentando, vai trazendo para ele esses desconfortos, vai trazendo para ele esses problemas, e se ele não buscar um tratamento, e eu continuo repetindo, sabe, buscar o trabalho do profissional, buscar o trabalho do psicólogo, do terapeuta, buscar isso é de fundamental importância. Às vezes as pessoas só sabem e só percebe o quão grave o quadro que ele está vivendo quando ele está num estado grave mesmo. Está morrendo. Um conhecido meu, ele tinha dificuldade para dormir. Então ele se automedicava. O famoso clonazepam, 2 gotinhas que ele tomava. Você, rapaz, para com isso, procura um especialista. Porque hoje você toma 2 gotas. Vai chegar um ponto, seu organismo vai adaptar aquilo ali, essas 2 gotas não vão fazer efeito mais, vai ficar dependendo daquele de 10 gotas. Tem gente que tomar 10 e nem consegue mais, por quê? Ele procurou ajuda do jeito dele. Infelizmente, né, porque às vezes a pessoa se baseia na experiência de um, do outro, e às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Então eu preciso buscar o tratamento profissional que ele vai te avaliar, e ele vai fazer o tratamento adequado, vai aplicar as técnicas corretas, vai te ensinar como controlar essa questão da ansiedade. E mesmo na questão do pânico, da depressão, que à medida que você vai tratando os seus traumas, você vai ficando livre desses sintomas. E o ansioso tem hábito de ser controlador. Agora você imagina a pessoa que é casada com um ansioso. Nossa, Deus. Sabe? E, infelizmente, é muito triste. Isso reflete no trânsito? Você vê no trânsito, muito interessante essa pergunta. Como é que está? Aqui. É muito interessante essa pergunta. Eu tenho uma cliente que, quando ela chegou para fazer o tratamento comigo, ela estava passando por um quadro muito difícil, estava toda travada, seus projetos parados, tudo parado. E um dos relatos dela, que não é só dela, tem várias pessoas sofrem disso. A simples espera pela abertura de um sinal de trânsito é como se fosse uma eternidade para a pessoa que é ansiosa. Ele não tem paciência de esperar o sinal abrir. Aquele momento que ele está ali parado, esperando o sinal abrir, é como se fosse uma eternidade para ele. É uma coisa muito louca. Eu falo que, até desde a chegada do ansioso lá no meu consultório, ele já sofre, porque vai conversar com um camarada que é tranquilo. Vai perder paciência com o terapeuta. Porque o ansioso, ele começa a conversar com você e ele quer o final. Ou se você vai ler um livro, ele pega o final do livro e vai ler a contracapa, porque quer saber como é o final. E às vezes ele chega para o tratamento e ele tem essa dificuldade, principalmente no início, né? Às vezes, normalmente, eu marco uma sessão de apresentação para mim mostrar para a pessoa o que é a terapia, como que é o tratamento. E ali ele vai deparar, o primeiro contato, primeiro que já fica ansioso porque está indo para uma sessão de terapia. E depois você chega e depara com um terapeuta que não é ansioso, está tranquilo. Então, o simples, quando você começa a conversar com ele, explicar, ele já quer saber o resultado, como que é, e assim vai, sabe? Né, isso é complicado, igual eu te falei, né? Nós íamos fazer o teste físico, o concurso,
O colega meu tinha ido ao banheiro 10 vezes, a famosa diarreia que bateu nele. Você relaxa, meu filho. Eu até dei para ele um versículo bíblico, Isaías 41:10. Não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te carrego, eu te sustento. Com a 10 da minha justiça. Ele foi 10 vezes ao banheiro. Meu Quer dizer, Deus. ele estava tão ansioso. Sim. Que ele estava tenso, porque era o último também, era o último contrato dele. Sim. Então é muito complicado no trânsito, por exemplo. A minha sogra tem mal de Alzheimer. Já está num nível bem elevado. E aí, como é que você vai cuidar? Aí a pessoa já está tensa, fala uma coisa com ela, não entende nada. Quer dizer, a pessoa fica mais doente do que a própria outra. Mais doente o cuidador vai ficar mais doente do que a pessoa que está recebendo os cuidados. Sim. Olha que livro louco. Então, isso é muito bom a gente ter atenção para isso, porque a ansiedade, a pessoa que é ansiosa, ela sofre muito. O que eu tenho mais, que me impressiona, é que o mundo ansioso, ele é um mundo que causa muito sofrimento para ele. Então, e é muito importante, sabe, eu acho de suma importância que a família entenda. Que a família entenda. E não julgue a pessoa, não fale com ele que é frescura, dê atenção, porque, infelizmente, o mundo dele é um mundo sofrido, é um mundo acelerado, é um mundo de medo, é um mundo de incerteza, é um mundo de insegurança. Então, infelizmente, é essa situação. E quando essa pessoa não tem a ajuda da família, é muito triste. Mas para a família ajudar, tem que ter conhecimento de causa. É aí esse. eu procuro conhecimento, a informação não chega. Sim. Então, igual você falou, igual a mesma coisa do mal de Alzheimer. Sim. Quem olha para a pessoa, acha que ela está perfeita. Mas quem convive com ela, que vê as mudanças. Eu né, entendo perfeitamente que, como a sua sogra tem mal de Alzheimer, a minha também tem, sabe? Então, olha só, a minha também está com mal de Alzheimer. É uma situação muito difícil, né? Porque a gente conviveu com a pessoa, né, bem, tá ali, tranquila. Quando você percebe que a pessoa começa a perder, né, a memória, é muito ruim isso, sabe? E demanda cuidado. Agora, se ele estiver na mão de uma pessoa ansiosa, a pessoa ansiosa vai sofrer muito. Vai, porque ela acha, né? Que tem a atitude seguinte: da mesma hora que ela não consegue sentar, Sim. você fala com ela, senta aí, ela tipo assim, aonde? Sim. Daqui a pouco ela tira a roupa, veste outra roupa, normal. Aí quando você fala assim, tira a blusa, ela fica lá. Sim. Se ela vestiu a roupa agora, não consegue tirar uma blusa, quer dizer, a pessoa fica naquele estado de emocional alterado, fica nervoso. Já fez a refeição, cisma que não fez e quer de novo, e sabe, é uma situação então, muito... Mas eu acho que tem que trabalhar mais essa questão da ansiedade em todas as áreas, em todos os setores, né? Porque hoje a gente está conversando com as pessoas, a gente lida com as pessoas, a gente vê como é que está a situação. Mas, quer dizer, eles não focam nisso. Ainda mais com o avanço da tecnologia. Sim. Eu lembro que Samitivo falava o seguinte, muitas vezes a pessoa, esse menino está com... Eles falam que é muito hiperativo. Hiperativo, artioso. Aí mete uma Ritalina nele, vamos dizer assim. Vão resolver com a droga, que é o medicamento. Mas de repente não é isso. Sim. Porque ele está tão ansioso de celular. Porque está começando a aprender aquele joguinho e já surge um mais novo potente joguinho. ainda. E já passa para aquilo ali. Quer dizer, é muita informação ao mesmo tempo. Ele não consegue processar tudo ao mesmo tempo, gera uma ansiedade muito grande. Na realidade, né, nós estamos lidando hoje com os portadores de TDAH, né, e é uma situação muito difícil, né, uma nomenclatura nova, são cuidados diferentes. E eu tenho um TDAH em casa, então, assim, eu tenho 3 filhos biológicos e tenho 3 filhos do coração, né, e tenho um portador de TDAH, meu filho do coração, portador de TDAH. E a gente busca, né, esse cuidado, porque não é fácil. Normalmente o portador de TDAH ele é ansioso. Então, e merece a atenção da gente, porque junto dessa ansiedade vem ali, né, o déficit de atenção e uma série de situações. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui com relação aos pais, sabe? A pessoa que é ansiosa, eu fico feliz hoje quando chega alguém para fazer o tratamento e que ainda não casou e que ainda não teve filho. Por quê? Porque ele tem condições ali
de tratar e cortar um ciclo de pessoas ansiosas na família, na descendência dele. Por quê? O ansioso, a mulher que é ansiosa, por exemplo, imagine como é a gravidez de uma mulher ansiosa. Os relatos que eu ouço são relatos assustadores, do quanto a pessoa sofre ali durante a gravidez, no momento do parto, na espera do nascimento do filho, aquele pré-parto, aquela coisa toda, porque não depende. Acontece uma coisa muito interessante, dependendo do nível de ansiedade da pessoa, o medicamento não faz efeito. Às vezes a pessoa pensa, não, eu tô tremendo porque eu estou nervoso e toma ali água com açúcar, mas não resolve. Ele toma um remédio, ou às vezes ele está ali com uma diarreia, ele pode tomar um remédio para diarreia que não vai sarar, ele tem um bloqueio ali e não consegue. Às vezes ele quer dormir, e às vezes nem um remédio para dormir consegue fazer ele dormir. Então, assim, uma série de situações que a pessoa vive e que ele tratar, né, antes de ter filho, se identificou que tem o transtorno de ansiedade, sabe, dê prioridade. Nós temos um grave defeito que é priorizar tudo. Eu priorizo um carro novo, eu priorizo uma casa, eu priorizo uma roupa nova, eu priorizo o cabelo, eu priorizo uma série de coisas, mas eu não priorizo a minha saúde mental. Somente o homem. Principalmente o homem. É outra situação muito séria. A maior parte, né, quem mais procura tratamento é a mulher. O homem tem aquela ideia que eu sou super-homem, que eu não posso chorar, que eu não posso isso, não posso aquilo, e fica carregando aquela carga insuportável nas costas, porque não é fácil. Carregando uma quantidade de dores imensa. E muitos chegam aí ao suicídio. É tanto que o índice de suicídio entre homens às vezes é maior que entre mulheres. E isso, principalmente, né, a gente que... Eu, por exemplo, eu sou sargento de polícia, sou da reserva, estou há 15 anos na reserva, e uma coisa muito interessante é que eu lidei a vida toda com gente. Eu falo que hoje o meu trabalho é algo de Deus, é um presente que Deus me deu. Por quê? Eu lidei a vida toda com gente. E o senhor sabe muito bem que a gente que está nessa área da segurança pública, a gente lida com todos os tipos de coisas, desde uma briga entre marido e mulher, a um assalto, um homicídio e uma série de coisas. E quando eu aposentei, eu falei, gente, eu preciso de algo para me ajudar mais as pessoas. A minha vida sempre foi ouvindo pessoas. A maior parte do meu tempo era passando, ajudando pessoas. E o que me levou a ser terapeuta? Problemas meu mesmo, buscando resposta para algumas coisas em mim. E comecei a pesquisar, buscar, e aí encontrei resposta na terapia. E eu falei assim, achei o que eu precisava. Antes eu ouvia, dava conselhos, e hoje eu tenho a técnica para libertar a pessoa desse mundo, desse sofrimento dele, para tirá-lo dessa bolha de sofrimento prisão, né, que ele vive, sabe? Então, para mim, eu falo sempre que eu tenho hoje a minha função, a minha profissão hoje como terapeuta, como um presente de Deus. Olha, Nilson, eu estava, desde quando, já tem mais de 20 anos que está nessa área de segurança, eu sempre cobrei a gente fala EFAP, né, que é a Escola de Formação de Agentes Penitenciários, hoje mudou o nome, é EFES, Relações Interpessoal e Intrapessoal. Por quê? Igual o senhor falou, nós lidamos com pessoas que cometeram todo tipo de crime e, ao mesmo tempo, lidamos com pessoas onde a vaidade está no extremo, né? Sim. É promotores, é juiz, é advogado, sim, é a comunidade, é o preso, mas não trabalha isso. E hoje o índice de suicídio na minha classe, que é a área de segurança, está só aumentando. Eu já tive a infelicidade de sepultar 5 por suicídio. E jovens os caras. Sim. E aí, no último dia, o senhor mandou a foto, né, de um sargento que suicidou agora. Sim. Infelizmente, hoje, o índice de suicídio dentro da classe
né, dos profissionais de segurança pública é muito alto. Eu estou dentro do grupo de policiais, militares, e eu vejo quantas publicações de suicídio de pessoas novas, pessoas com todo o vigor da vida, pessoas que têm ainda condições de produzir muito, mas eles se perdem. Por que a pessoa se perde? Na realidade, o que acontece? A depressão, muitas pessoas às vezes não entendem o que é depressão. Depressão não é falta de fé em Deus, depressão não é falta de Deus na vida, a depressão não é nada disso. A depressão é excesso de pressão. A pessoa começa, sabe, vivendo os traumas, as dificuldades. Infelizmente, às vezes, nós atraímos para nós aquilo que mais dói na gente. Os nossos traumas fazem isso. Fazem eu atrair para mim aquilo que mais me causa dor. Eu descobri, lamentavelmente, isso quando eu fui estudar, quando eu fui me formar terapeuta. Eu descobri isso e fui entender, às vezes, as minhas dores. Então, quando a pessoa chega, ele começa a receber uma pancada, recebe outra, e vai acumulando aquilo. Chega um momento que ele não aguenta mais. E ele cai num estado de depressão, não quer ver mais ninguém, nada para ele tem sentido. E chega um momento que a vida não faz mais sentido para ele. E é muito interessante as pessoas observarem, muita gente não sabe disso. Às vezes você vê a pessoa se cortando, aí você pensa assim, como que a pessoa tem coragem de se cortar? Será que ele não sente dor? Será que a dor emocional ela é maior do que a dor física? Então isso faz as pessoas se cortarem, faz as pessoas se matarem. Porque uma pessoa se atira lá do alto do prédio, como um empresário fez recentemente, atirou do alto de um prédio, parece de mais de 10 andares. Então, por que uma pessoa chega, pega uma arma e mete um tiro no ouvido? A dor emocional dele é muito grande, é muito forte. E é muito interessante, falo muito isso, sabe? Acredite, sabe? Não fala que a pessoa está blefando, está querendo chamar atenção, isso ou aquilo. O simples fato dele, se for chamar atenção, é sinal que ele está precisando de ajuda, é um pedido de ajuda. Então não avalie que é sempre simplesmente chamar a atenção. Procure saber o que a pessoa tem, encaminhe ele, busque ajuda. Não simplesmente olhe como se estivesse buscando simplesmente chamar a atenção. E isso é muito triste, porque às vezes, quem menos crédito dá, às vezes é a família. Justamente. E assusta depois que a pessoa se mata e fala, poxa vida, eu não imaginei que a pessoa estava nesse nível. Olha só, quando eu tiver a infelicidade, né, de tirar um garoto da corda, ele deixou uma mensagem no celular assim, perdoa a mãe, perdoa o pai. Depois de um sepultamento dele, eu conversando com a mãe dele, ela falou assim, mas ele era um garoto tranquilo, só ficava dentro do quarto, não tinha namorada. Aí eu pensei, um garoto de 17 anos, nunca falou de namorada, alguma coisa está errada. Só fica dentro do quarto, alguma coisa está errada. E nesse dia, parece que era um RPG, um joguinho que tinha no passado, ele, um rapaz do Cariru e um outro tentaram o suicídio. Ok. 6 meses depois, a mãe fez a mesma coisa. Acho que a dor, né, tipo assim, de ter se culpado, não sei mais o que eu vou pensar, né? E ela foi e tirou a própria vida também. Na verdade, existe uma coisa que a gente chama dentro da psicologia de concussão e repetição. Isso é muito sério, sabe? Existe essa possibilidade. Por isso, às vezes, quando começo, às vezes vou tratar alguém, eu procuro muito com o histórico familiar. Porque o histórico familiar diz muita coisa. Então, é necessário cuidar daquela pessoa, é necessário cuidar da família e priorizar, sabe? Eu fico hoje, sabe, o conhecimento nos liberta, né? É uma coisa muito interessante que o conhecimento ele é libertador. E hoje eu fico assim, meu Deus, quem dera que eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Deus faz tudo certo. Né? Tu tem seu tempo, tem a hora certa. Tempo é a hora. Então, assim, a pessoa no ápice da dor emocional, ele é capaz de fazer
muita coisa. E eu falo que a máxima disso é tirar a própria vida. Ele está querendo ali acabar com a dor dele. E às vezes ele chega nesse ponto. Porque é o seguinte, se eu tirar minha vida, não vou ter mais dor. Sabe? Não que queira morrer, mas é quer eliminar a dor. Ele não quer morrer, quer eliminar a dor. Então, isso é muito importante. Eu me lembro, né, eu ouvi uma história de uma pessoa que a mãe morreu, ele suportou. O pai morreu, ele suportou. Isso só para demonstrar o que é a depressão, né? Perdeu mais um ente querido, suportou. Aí morreu o cachorrinho de estimação dele, ele entrou em depressão. A pessoa começou a julgar, né? Caramba, mais a cachorrinho de estimação dele do que o pai ou a mãe. Mas não é. É o empilhamento. Isso. É como assim, a azeitona da empada. Isso, a azeitona da empada, sabe? Aquela gota d'água para poder... Sabe? A última gota que estava faltando para entornar o copo. Então, é muito importante as pessoas estarem atentas a isso. Não espere. Eu costumo comparar, né? Como a minha formação inicial, eu sou técnico mecânico, me formei com meus 19 anos, técnico mecânico, e no nosso laboratório a gente fazia teste de ensaio do aço. Você vai esticando o aço, vai esticando, chega um ponto que você pode parar de colocar força, que ele vai se romper. Sozinho ele vai acabar de se romper. Eu falo hoje, né, é uma comparação bem grosseira, mas a gente não pode esperar chegar nesse ponto de se romper automaticamente sem colocar força. Sabe? A gente não pode esperar chegar num ponto que a gente não consegue mais pedir ajuda. Então, se você percebe que está mal, que a situação não está boa, peça ajuda, busque ajuda. Às vezes, a pessoa faz de tudo para não se expor. Eu não quero me expor, eu não quero falar, eu não quero isso, não quero aquilo, mas falar, buscar ajuda, falar com a pessoa certa, buscar a ajuda do profissional, você vai se esvaziar. Mas aí que está o problema, porque hoje está todo mundo vivendo no mesmo ambiente, mas cada um no seu mundo. É outra situação muito triste. Não está tendo diálogo mais. Sim. Não está tendo a mesa mais. Então, cada um no seu mundo, cada um com suas mazelas lá e acha que consegue resolver tudo sozinho. Aí não chega nesse ponto, de repente pode ser irreversível. Pode ser reversível. Olha só, eu fiz uma palestra lá naquele projeto, né, da Brigada Mirim. Com 10 minutos de fala, uma criança sai da sala, chorando. Aí eu pedi a gente dar uma olhadinha lá. O pai estava preso. Ela se culpa pela prisão do pai. Aí ela, no dia da festinha dos pais, o pai dela não está presente. Os pais dos outros vão. Aí ela sofre aquele bullying na escola, né? De seu pai é isso, seu pai quer dizer. Olha a carga em cima dessa criança. Uma carga emocional muito grande. Como é que funciona? Aí não desenvolve na escola. Sim. Né? Fica só isolando no canto. Pode chegar ao ponto de cometer um ato de suicídio. Infelizmente. Você abordou uma coisa muito interessante aí, que essa ausência do pai, essa falta do pai ou da mãe, ela é tão traumática na vida da criança que ele carrega isso para o resto da vida. Se ele não se tratar, se ele não buscar a ajuda do terapeuta, ele vai morrer com essa coisa. A pessoa pensa assim, isso eu já resolvi, isso está resolvido. Não está, não. Nós temos uma coisa na nossa vida chamada subconsciente. O nosso subconsciente ele guarda 95% das coisas que acontecem com a gente. Então isso é muito sério. Isso fica armazenado ali no seu subconsciente. Em algum momento que deu aquele start, ele vai lá e busca aquilo, traz para o seu consciente. E aí você entra naquele estágio. Eu estava lá fazendo a palestra. Em algum momento, eu falei algo falou algo que tocou lá no subconsciente dela, que veio ao consciente. E ela entrou em uma crise. Outro ponto interessante foi, olha só, já foi um outro garoto que tem um poder aquisitivo excelente. Estuda nos melhores colégios dessa cidade. E ela sentia inveja da amiguinha dela, porque a amiguinha dela, o pai dela era presente na vida dela. E ela tinha um motorista particular.
E aí chegou o povo e falou assim, eu vou me engravidar para chamar a atenção do meu pai. Quer dizer, ela sentia a ausência do pai, o pai supriu a ausência com bens materiais. Aí eu falei assim, não faz isso não, sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, seu pai vai falar assim para você, eu te dei tudo bom e melhor, você faz isso comigo? E segundo, as suas amigas vão te rotular de todo jeito. Põe ele na parede, conversa com ele, desabafa, né? Esvazia o coração para evitar de um dano maior. Então a garotada hoje está nesse nível. E principalmente pelo fato de, às vezes, não ter a segurança devida para conversar com os pais ou para desabafar com alguém. Ou, às vezes desabafa com o próprio coleguinha que também não tem uma formação, ainda não está pronto para isso. Está na mesma situação? Está na mesma situação, aí isso pode chegar a situações desagradáveis, como a gente tem visto aí. É muito bom os pais entenderem, nós não somos obrigados a saber tudo. Mas é interessante ter a humildade de admitir, eu não sei, meu filho, eu não sei, mas eu vou buscar saber. Eu vou pesquisar, né, eu vou buscar alguém que possa te explicar, porque se esse esclarecimento é feito por alguém que tem habilidade para isso, é totalmente diferente do que ficar trocando informação com um coleguinha ou simplesmente deixar para aprender nas redes sociais ou de outras maneiras nos sites que tem por aí afora. Sabe? E uma situação muito interessante com isso, na questão da educação do filho, sabe? Muitas vezes os pais estão terceirizando a educação do filho. Quando eu tomei conhecimento que a ausência do pai, a ausência da mãe é uma das maiores, das maiores causas de ansiedade, hoje eu fiquei muito pensativo, sabe, com isso. Sabe? Porque a ansiedade é excesso de medo. A pessoa tem medo, sabe? Medo de tudo, preocupação, medo. Então, e hoje é polêmico você falar sobre isso, sabe? Gera uma polêmica você falar sobre isso, né? Porque os pais hoje não querem ter trabalho, não quer aguentar um filho chorando. Antigamente você não tinha como pegar um celular e colocar na mão de uma criança para poder chamar a atenção dela. Você tinha que pegá-la no colo, trazer, acolher e acalentá-la. Dá atenção. Dar atenção para ela. Né? Hoje não. Hoje estão terceirizando a educação da criança. Qual que me deixa? Aí terceiriza para a escola, para a igreja. E Os depois avós, vai jogar a culpa em quem? Creche. Eu não sou o culpado. Sim. Já tem vários culpados, né? Uhum. Para tirar a responsabilidade de cima de você, joga em outros. Sim. E tudo isso gera toda essa sociedade doente. Isso a gente vê muito isso, né? A gente, né, vê isso muito, essa tristeza, essa situação triste dentro dos presídios. A situação que nós que estamos nos presídios hoje, a situação que estão os jovens hoje, o alto consumo de droga, bebida, né? Foi até uma das coisas muito debatidas que aconteceu durante a pandemia, que quando ficou todo mundo, né, aglomerado, aumentou o índice de violência doméstica, aumentou o consumo de droga, aumentou o consumo de bebida alcoólica. Ou seja, por que isso, né? Nós estamos vivendo hoje numa sociedade que estão doentes mentalmente. O senhor citou anteriormente a respeito, por exemplo, a questão da criança que tinha lá o motorista particular, que tinha tudo. O dinheiro, ele não substitui. O presente não substitui a presença. Nada disso substitui a presença do pai ou da mãe, o acolhimento do pai e da mãe. Não, nada disso substitui. Né? Então, tem pais que quer comprar a atenção, quer comprar o amor do filho. Isso não se compra, isso se conquista. Sabe? Então, esse relacionamento ele é muito importante. E uma coisa, né, que eu falo sempre que eu tenho oportunidade: dinheiro, bens, nada disso traz saúde emocional. Saúde emocional você tem que cuidar dela. Se falar com a pessoa assim, olha, você está com câncer, ele procura um médico e paga o que for para poder ter a saúde. Mas você fala com a pessoa, você fulano, busca um tratamento para sua ansiedade, busca isso, eu não preciso disso não. Isso é frescura. Isso é frescura, não admite.
Não quer Eu aceitar, né? Eu costumo parabenizar o meu cliente, chega primeiro para a primeira sessão, dar a ele os parabéns por ter vencido um dos maiores obstáculos para o tratamento da saúde mental, que é romper essa distância que tem da sala do consultório do profissional de saúde mental. É aceitar a doença, Aceitar procurar... que precisa de ajuda. Entender que precisa de ajuda. Então, isso é algo que ainda nós temos que trabalhar muito, sabe, para poder colocar isso na cabeça das pessoas. Se dinheiro, se poder resolvesse, muitas pessoas não se matariam, muitos ricos não se matariam, pessoas que têm tudo não se matariam, pessoas que têm conforto, têm tudo, têm do bom e do melhor, não se matariam. É uma classe que tem mais problema, né? Infelizmente, sabe? Então, o meu conselho, sabe, para as pessoas, não espere chegar no fundo do poço. Sabe? Não espere chegar no fundo do poço. Admita que precisa de ajuda, busque ajuda, não espere a coisa chegar no limite. Que pode ser um ponto que não tem ser irreversível, né? Infelizmente. Ô, Nilson, tá um papo muito bom, né? Muito bom. Não quer que eu fique a noite toda, mas eu agradeço, né? Essa sua presença, foi muito gratificante. Eu queria que você deixasse uma mensagem, você já deixou a mensagem, mas reforçar para todos nós sobre esse tema, ansiedade, como trabalhar isso, para que nós possamos, né, gradativamente trabalhar a saúde mental da nossa comunidade, que é um tema que eu vou focar muito, né, sobre a saúde mental, porque o índice de suicídio, de depressão está muito grande. E como você também falou, né, não basta ter bens materiais se você não consegue usufruir, porque você tem medo de entrar dentro do carro, você tem medo de sair da sua cama. Exatamente. Então, você tem uma casa maravilhosa, você não pode sair do seu quarto, porque você está numa depressão tão forte, você acha que tem um buraco ali. Exatamente. Então, eu falo coisa, né, hoje nós precisamos associar algo muito importante na nossa vida, sabe? Um assunto também que é muito interessante é a questão da espiritualidade, de buscar Deus, sabe? Buscar a Deus. A presença de Deus na nossa vida, ela precisa ser forte, sabe? E só que às vezes a pessoa pega e coloca tudo na conta de Deus. Mas ele precisa, né, buscar a Deus, ele precisa, né, orar, ele precisa ou rezar, buscar a Deus. Mas lembre que precisa também cuidar da saúde mental. E Deus deixou os profissionais capacitados para isso. Então, é necessário. Outra coisa, se você vê alguém que está precisando desse cuidado, entendeu? Procure levar a ele o alento, levar para ele, procure acolher, procure ajudar, procure levar para ele conhecimento, oriente ele a buscar ajuda, não simplesmente menospreze ou simplesmente banalize aquela situação, não. Principalmente família, principalmente dentro de casa. Então, oriente essas pessoas, facilite a vida dele, procure conscientizá-lo a buscar ajuda, a procurar o profissional. Busque a ajuda do terapeuta, busque a ajuda o quanto antes, que isso vai ser fundamental para trazer alívio, para trazer paz, para trazer alegria e você sair dessa bolha de sofrimento que você vive. É como uma areia movediça. Sim. Você mexe e cada vez está afundando cada vez mais. E então, só antes de encerrar, uma coisa muito interessante que eu costumo dizer para as pessoas: terapia é a mesma coisa de descascar uma cebola de cabeça. Eu acho muito interessante porque, como você falou da areia movediça, eu lembrei da cebola de cabeça. Você tira uma camada, aparece outra, tira, e vai fazendo aquilo ali até você terminar a cebola de cabeça, até você finalizar. São camadas e mais camadas. A cebola de cabeça, sabe? Então é muito interessante. Eu não vou dizer que é fácil, porque mexer nas nossas dores não é fácil, né? Vasculhar as nossas dores não é fácil, mas é necessário. A cura da alma. É, né? A cura da alma é muito importante.
Então, busque ajuda o quanto antes. Tá? Muito obrigado. Que Deus possa, né, te abençoar cada vez mais. Nós vamos nos encontrar Sim, com certeza. várias vezes com outros temas. Sim, será um Porque prazer, uma a honra. bagagem aí é muito grande, né? Nós estamos à disposição. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Obrigado. Te dar mais conhecimento, mais sabedoria para nos ajudar. Obrigado. Muito obrigado. Eu que Tenha uma boa agradeço, viu? noite. Boa noite. Um prazer muito grande. Valeu.